Olá, meu nome é Hélio Alexandre da Silva, eu sou professor da Universidade Estadual Paulista, aqui do Brasil. Quero agradecer a oportunidade de poder estar apresentando esse trabalho, né, de ter sido aceito para participar do primeiro Congresso Internacional Virtual e do terceiro Simpósio Internacional Virtual em Ciências Sociais. O trabalho que eu quero apresentar aqui hoje ele foi submetido com o título Em Busca de um Sentido Crítico de Pobreza. Eu gostaria de fazer uma apresentação um pouco mais extensa, mas dado o tempo que me foi disponibilizado, eu quero destacar os elementos mais importantes dessa apresentação e por isso eu quero ir direto aos pontos mais fundamentais, né? Então, o objeto central dessa apresentação é a pobreza tomada enquanto fenômeno social multidimensional. O que eu quero dizer com isso? Né? O que eu pretendo aqui é mostrar que essa multidimensionalidade convive com uma espécie de unidimensionalidade cristalizada na tendência em torno de um movimento teórico comum de assimilação entre pobreza e mínimo. Né? Então, eu pretendo apresentar índices dessa cristalização, os quais estão presentes em parte dos trabalhos mais influentes que lidam com a pobreza, né? E isso vai me permitir apresentar um pouco uma hipótese segundo a qual o esforço de oferecer elementos teóricos para o combate à pobreza cristalizou-se de modo tal que parte do seu conteúdo propriamente crítico se perdeu. Né? Então, desse modo, a busca em si mesma louvável pela garantia do mínimo como uma das formas de combate à pobreza tem sido adotada como forma preponderante, quando não como única forma de pensar esse fenômeno social. Então, desse modo, meu propósito é mais apontar para essa tendência geral, que marca grande parte dos trabalhos mais influentes que lidam com a pobreza, e apresentar, em seguida, algumas consequências que essa tendência de assimilação entre pobreza e mínimo pode trazer para a construção de políticas públicas de combate à pobreza. Né? Então, para ir mais propriamente aos pontos que eu gostaria de destacar aqui, né, eu quero chamar atenção para um conjunto de autores que eu não vou ter tempo de desenvolver o pensamento de cada um deles aqui, mas há um conjunto de autores que lidam com o tema da pobreza que a gente pode entender, pode resumir, por assim dizer, as suas teses mais fundamentais, embora evidentemente cada um desses trabalhos tenha uma complexidade própria, né? Tenham aspectos louváveis que são diferentes uns dos outros, mas enriquecem sobremaneira o debate sobre a pobreza. Entretanto, me parece ser possível pensar esses trabalhos a partir de um único eixo, que é esse eixo de assimilação entre pobreza e mínimo. Né? Eu gostaria de citar aqui 4 trabalhos importantes que podem ser reunidos em torno dessa tendência. Né? O primeiro deles, um trabalho do Peter Townsend, de 1979, intitulado Poverty in the United Kingdom, no final da década de 70, portanto, do século passado, mas se a gente quiser tomar alguns trabalhos mais recentes, eu citaria o trabalho de Thomas Pogge, de 2002, cujo título é World Poverty and Human Rights. Há um trabalho também de uma autora chamada Paulette Ditterling, cujo título é La Pobreza, um estudo filosófico, que é de 2006. Nesse conjunto de trabalhos eu também gostaria de citar um trabalho de um autor francês chamado Serge Pogan, de 2013,
cujo título é Les formes élémentaires de la pauvreté. Né? Então, esses 4 trabalhos, apenas a título de ilustração, podem ser pensados em conjunto, né, nos seguintes termos. Né? Com Peter Townsend, né, o esforço gira em torno de mostrar que a privação que caracteriza a pobreza é aquela que reduz os pobres a um padrão abaixo da média cristalizada em cada sociedade. Né? Pogue, por sua vez, encontra pobres lá onde não estão garantidas as mínimas exigências da existência humana, tais como acesso à comida, à água, à vestimenta, ao abrigo, a cuidados médicos básicos e educação básica. Né? Paulette Dieterlen, por sua vez, né, diz que garantir um pacote de necessidades que devem ser satisfeitas, independentemente das especificidades culturais, é uma forma de enxergar a pobreza, né, especialmente a pobreza extrema. Né? Assim pensa Paulette Dieterlen. Se a gente quiser pensar a partir do que propõe o Sérgio Pogan, né, a gente pode afirmar que uma das formas de enxergar a pobreza está naquele tipo de experiência social que produz desqualificação social. Então, segundo ele, fenômenos como marginalização, degradação da vida, são dimensões que surgem a partir dessa qualificação. Então, numa palavra, a gente pode ver que, a partir desses autores, o que está em jogo quando a gente fala em pobreza é a existência de um padrão de vida abaixo da média, a existência de fome, de falta de água, falta de comida, de falta de cuidados médicos, né? De necessidades mínimas insatisfeitas e formas de desqualificação social. Né? Então, essas duas questões últimas, né, necessidades mínimas insatisfeitas e formas de desqualificação social, são algumas das características que, segundo esses autores em questão, ajuda a compor um cenário teórico sobre a pobreza. Né? Então, de todo modo, nenhum desses autores parece fugir a essa tendência segundo a qual os métodos para medir a pobreza têm sido estabelecidos para detectar aquilo que é minimamente aceitável. Né? Então, trata-se, quando se fala de pobreza, trata-se sempre do mínimo de integração social desejável, de um mínimo de consideração ética, de um mínimo de alimentação, ou seja, o mínimo das necessidades consideradas por cada constelação teórica como básicas. Né? Então, é nesse sentido que a gente pode dizer que um esforço de síntese teórica que pretende ilustrar a tendência presente nas teorias sobre a pobreza, né, no mais das vezes, elas se ocupam com aqueles cuja condição de habitação, com aquelas pessoas cuja condição de habitação é orientada pelo mínimo. Né? Então, casas menores e distantes dos principais pontos da cidade. A condição de alimentação é orientada pelo mínimo. A condição de saúde é orientada pela garantia do mínimo. Né? A condição de educação é orientada pela garantia do mínimo. O tempo livre é orientado pela garantia do mínimo. Né? Então, o mínimo de tempo para recuperação da força física necessária para o desempenho do máximo de trabalho possível. Né? Então, se essa síntese estiver correta, o que se verifica, né, a partir dessas teorias, que infelizmente eu não vou ter condições aqui de desenvolvê-las como seria merecido, né? Mas o que se verifica é um movimento de aceitação não necessariamente explícito de que a superação da pobreza pode ser alcançada quando se garante esse estágio mínimo. Né? Então, nesse caso, o elemento variável seria apenas o que deve conter nessa espécie de cesta de mínimos. Né? Então, frente a esse cenário, né, eu gostaria de colocar algumas questões. Por exemplo, por que uma noção de pobreza deveria se orientar por esse critério, né, de garantia do mínimo? Né?
Um esforço de compreensão crítica da pobreza enquanto um fenômeno social múltiplo e complexo não seria capaz de explorar potenciais mais exigentes, né? Potenciais de superação da pobreza que fossem normativamente mais exigentes e não apenas orientado pela garantia do mínimo, né? Se a experiência da pobreza envolve algum tipo de privação que pode ser plenamente preenchida por aquilo que foi produzido socialmente ou está disponível na natureza, então parece razoável perguntar pelas razões que justificam o fato de que uma parte das pessoas, segundo essas teorias que aproximam pobreza da garantia do mínimo, né? Por que uma parte das pessoas possa preencher plenamente essas privações, algumas inclusive com sobras, e a uma outra parte, né, os pobres, deva ser garantido apenas o mínimo, né? Então, por que pensar a sociedade a partir de uma lógica segundo a qual para uns é necessário garantir o mínimo e para outros pode-se garantir o máximo possível, né? Então, eu penso que são vários os motivos que permitem reformular ainda e mais uma vez, né, uma noção de pobreza que seja mais crítica e filosoficamente mais ampla, mais abrangente, né? Então, talvez um dos mais convincentes motivos seja que, muito embora se possa afirmar que o atual nível da riqueza social disponível é tão alto que a expectativa de vida média de uma criança que nasce no continente africano hoje é maior do que aquela que uma criança que viveu em Londres no século XIX, ainda assim, é possível ver que se alarga o abismo entre aqueles que acessam sem limites a riqueza social e aqueles que lutam para garantir o mínimo, né? Esse abismo entre esses dois extremos tem se ampliado. Então, construir uma noção crítica de pobreza exige tomar essa noção crítica, a partir da consideração das transformações, especialmente em termos de produção de bens e de desenvolvimento de tecnologia, que marcaram o último período, né, o último período histórico. Por isso, uma das formas de descrever a minha hipótese mais ampla sobre a pobreza é entender que o nível de negação do acesso ao que foi socialmente produzido é que deve ser a sua medida normativa, né? Então, quanto mais distante de acessar a riqueza social, mais pobre, né? Quando essa negação alcança níveis que ameaçam diretamente a sobrevivência, como falta de acesso mínimo à alimentação, à moradia, né, o que se tem é algo mais parecido com uma vida animal, né? Ou talvez mais apropriadamente, não seja um exagero a gente dizer que esse tipo de vida é muito mais próximo de uma situação de barbárie, né? A riqueza socialmente produzida e a desigualdade que ainda persiste permitem considerar uma noção crítica de pobreza como falta de acesso ao que foi socialmente produzido. Então, de modo mais preciso, eu diria que a pobreza é a negação, em algum nível, do acesso tanto àquilo que foi socialmente produzido, quanto àquilo que está disponível na natureza, desde que a universalização desse acesso, ou seja, o tornar-se comum do acesso, não inviabilize ou enfraqueça o convívio social, mas contribua para a manutenção ou ampliação dos potenciais individuais e coletivos, né? Então, nesse sentido, um aspecto que não pode ser ignorado aqui é que afirmar que a pobreza pode ser entendida como falta de acesso, em alguma medida, àquilo que foi socialmente produzido, não significa, de maneira nenhuma, que o combate à pobreza passe pelo incentivo ao consumo e ao acúmulo de propriedades e de bens, como automóveis, se a gente quiser nos prender a um exemplo mais emblemático, né? Isso porque a universalização do acesso a bens dessa natureza não significará a ampliação das possibilidades e das potencialidades sociais e individuais, mas o contrário é mais provável, né? Ou seja, pode apresentar, né, um acúmulo de propriedades
a médio e longo prazo, um obstáculo ao desenvolvimento social e coletivo e individual. Perdão. Pode significar um obstáculo na medida em que o aumento de carros, por exemplo, para usar o exemplo que eu trouxe, que é mais emblemático, né? O aumento de carros traz um incontornável passivo ambiental e urbano, né? Por isso, a necessidade de destacar como forma de combater a pobreza não a dimensão da posse, né? Aqui um elemento importante para mim, mas destacar a dimensão do acesso comum àquilo que foi socialmente produzido. Ou seja, dito de outro modo, trata-se menos de possuir e mais de garantir o acesso, né? Assim, uma noção crítica de pobreza pode não tomar a dimensão econômica como seu aspecto primordial, muito embora, evidentemente, esse seja um horizonte incontornável quando a gente pensa em pobreza, né? Então, evidentemente, embora eu não tenha tido tempo de abordar esse tema, né, não se trata de uma defesa aberta do crescimento e ampliação de riquezas como se não houvesse limites, né? Todo esse debate recente sobre a emergência climática mostra para onde orientações dessa natureza podem nos conduzir, né? Orientações que defendem a ampliação ilimitada da produção de riqueza, né? Então, eu reitero que pobreza, no modo com que eu tenho encaminhado a questão aqui, é a falta de acesso ao que está socialmente disponível, desde que esse acesso não se torne um obstáculo, né? Um obstáculo social. Quando a liberdade de acesso à riqueza torna-se um obstáculo, ela deixa de ser propriamente liberdade, né? Então, quando a liberdade de acesso à riqueza torna-se um problema para o desenvolvimento social, né, ela deixa de ser, de fato, liberdade. O crescimento econômico sem limites, nesse sentido, não atende essa exigência que, ao fim e ao cabo, é mais um limite colocado pela natureza do que propriamente uma exigência normativa. Portanto, a noção de pobreza proposta aqui mantém a distinção entre pobreza e desigualdade, na medida em que reconhece que existem aqueles que têm e aqueles que não têm acesso a tudo que foi socialmente produzido. Entre esses últimos existem diferenças de grau, mas todos são pobres porque a eles é negado, ainda que em medidas diferentes, o acesso ao que está socialmente disponível. Há, portanto, desigualdade entre os que têm acesso pleno ao que foi socialmente produzido e aqueles que não têm esse acesso pleno. Entre esses últimos, que são os pobres, a desigualdade reside nos níveis de falta de acesso, né? Então, para terminar, quando as tradicionais teorias da pobreza pensam esse fenômeno social primordialmente a partir da métrica do mínimo, elas tendem a produzir alguns déficits críticos, ou, para dizer com Horkheimer, deixam de ser um fator que estimula e que transforma a vida social, né? Tais déficits podem ser ilustrados pelo resultado, em termos concretos, como políticas públicas, né, dos esforços centrados exclusivamente naqueles que vivem próximos da privação absoluta. Se a pobreza é aquilo que gira em torno da falta de acesso ao mínimo, não se deve esperar outro caminho senão que as políticas derivadas dessa concepção sejam reduzidas a algo que a gente pode chamar de combate à barbárie. Por exemplo, combate à fome, à desnutrição, à falta de moradia, por exemplo, né? Quando o princípio normativo cristaliza-se em torno do mínimo, isso tende a contribuir com a redução relativa do alcance das demandas sociais transformadas em políticas públicas, né? Então, é um pouco esse o argumento que eu gostaria de trazer aqui, ou pelo menos a sua estrutura mais fundamental, né? E eu agradeço mais uma vez a organização do Congresso Internacional Virtual e do terceiro Simpósio Internacional Virtual em Ciências Sociais pela oportunidade. Muito obrigado e até uma próxima.